Olá, muito boa tarde. Esta quinta-feira acontece nas ruas de muitas cidades a procissão do Corpo de Deus. Daqui a pouco vamos falar-lhe do simbolismo desta expressão pública dos crentes, depois de mostrarmos notícias que marcam a atualidade. Dom Anacleto Oliveira considera que os jovens são os mais abertos à mudança e isso é fundamental para a Diocese de Viana do Castelo. Desta vez foi o Campus da Gratidão. O reconhecimento ia para os 40 anos da Diocese de Viana do Castelo. 4 décadas celebradas com aqueles que são a melhor garantia do futuro, os jovens. Foi para eles a mensagem de Nilton. O humorista lembrou que tudo é possível e tudo podemos fazer, desde que queiramos. Eu tinha este rap lançado aqui pela organização, da lógica, o que é que queres ser quando fores grande, ou escolheste ou foste escolhido, e eu acho que nós podemos escolher tudo na vida, e além da máxima que é obrigatória, que é sermos felizes, é realmente conseguirmos alcançar o que quisermos, e espero que de alguma maneira, se conseguirmos convencer já foi bom. Porque ele é esquisito, todos nós temos um amigo esquisito, todos nós temos um colega de trabalho esquisito, há malta que diz, eu não tenho, então se calhar és tu. O humor a servir uma proposta de vida e a lembrar que ter fé também passa pela capacidade de rir. Eu acho que sim, a Igreja tem sentido de humor. Nós vivemos um tempo em que talvez que o demonstrou, porque os outros podiam ter muito sentido de humor e não o demonstrarem, em com um Papa que demonstra um sentido de humor como nunca se viu, e uma abertura, um espírito descontraído. O humor também passa por isso no dia-a-dia, e se Deus nos deu sentido de humor, tem que ter sentido de humor. Os mais novos foram protagonistas nesta iniciativa de uma igreja que os quer mobilizar para um envolvimento cada vez maior na história ainda curta da Diocese. 40 anos não é muito pouco, é já um caminho, não é? É já um percurso na Diocese, mas somos uma igreja jovem, somos uma Diocese jovem e os jovens também são fundamentais neste caminho. Queremos que eles se movimentem, que eles se empenhem também na Igreja e na Igreja Diocesana. Partilha, reflexão, jogos marcaram uma proposta que não deixou ninguém indiferente. Estou a achar que isto está a ser muito fixe e pronto. Que ideia é que tu tens deste Jesus que vieste aqui também tentar perceber melhor? A parte do Jesus divertido e não a parte do Jesus que, pronto, é crucificado, que morreu, pronto. A parte mais animada e não a parte triste. E esta parte animada procuras levá-la para a tua vida e com os teus colegas? Claro, e também há aqui certas atividades que pretendo levar para depois poder jogar com os meus colegas e mostrar, pronto, um bocadinho sobre o que aprendi aqui. Vimos sempre, porque é uma forma de vermos que Viana tem muitos jovens numa igreja que está muito envelhecida e cada um tem que fazer a sua parte, então temos que nos cativar uns aos outros. Portanto, isto é um excelente momento para vermos que Viana tem muitos jovens e que a igreja é uma igreja jovem. Dom Anacleto Oliveira sabe que o passado não se repete e o presente é feito de uma realidade muito diferente. É por isso que conta com os jovens de Viana. São o grupo não só que garante o futuro da Diocese, mas como, sobretudo, é o grupo mais aberto à mudança, porque eles não têm nada que deixar, têm tudo a adquirir. E, portanto, neste momento a preocupação é apresentar-lhes, de facto, uma dimensão da fé cristã em que eles encontrem uma razão profunda para as suas aspirações, uma resposta para as suas aspirações e, por outro lado, que vá ao encontro das suas necessidades. Não é? E, portanto, ou seja, a mensagem cristã com um rosto adaptado àquilo que eles encontram à sua volta, que é, repetindo aquilo que dizia há pouco, a mobilidade da globalização, em que eles muitas vezes se sentem perdidos e andam em busca da sua própria identidade. A afirmação da fé dos jovens teve uma expressão pública, com todos a atravessar o Rio Lima, transportando uma réplica da cruz das Jornadas Mundiais da Juventude até à sede de Viana do Castelo. Reflexão, partilha e música lembraram os 40 anos da Diocese de Viana do Castelo.
Este Campus da Gratidão conjugou a dimensão lúdica com uma abordagem mais profunda e reflexiva acerca do que a cada um é pedido. O bispo da Diocese não tem dúvidas de que o presente carrega desafios que pedem uma mudança de paradigma na ação pastoral da Igreja. É a passagem definitiva de uma igreja em regime de cristandade, em que dominava, há 40 anos era assim. Hoje a igreja é uma igreja diáspora, mesmo no Alto Minho, em que a grande maioria, eu diria 90 e muitos %, são batizados e são cristãos, mas depois fomos ver na prática, de facto nós somos minoritários. E portanto a igreja tem de saber que já passou o tempo em que manda, já não pode usar a política Maria vai com as outras, mas precisamos de criar convicções profundas nas pessoas, de facto vão porque escolha, se quisermos pegar na temática que acabámos de ouvir há bocadinho. Escolha, faz a sua escolha consciente, livre e com compromissos para o futuro. Dom Anacleto Oliveira não ficou de fora dos ateliês que desafiavam a refletir e a apontar caminhos, mesmo no caso dos desafios que se colocam à família a partir das palavras básicas para a relação familiar. Que é o por favor, o obrigado e o desculpa. E com essas 3 palavras que ele explica o sentido de cada uma, se pode fazer muito da nossa vida pessoal, familiar, social, porque são expressões que significam a gratidão para com aquilo que recebemos de outras pessoas, significa o não sermos invasivos, o pedir licença, o pedir por favor, e significa também a capacidade de nos reconciliarmos uns com os outros quando as coisas não correm tão bem. O Campus da Gratidão, reconhecido por 4 décadas de vida, a Igreja Diocesana em Viana do Castelo. Ficou o obrigado e também a afirmação em agarrar os desafios dos tempos novos. O padre José Tolentino Mendonça, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, tomou posse como novo diretor da Faculdade de Teologia. O padre José Tolentino Mendonça é o novo diretor da Faculdade de Teologia. A nova função é uma chamada a um serviço fecundo à Universidade Católica Portuguesa. É a única universidade em Portugal que tem uma escola de teologia e é uma matriz importante da sua identidade e é um lugar onde a Universidade Católica presta um serviço muito especial à Igreja, à cultura portuguesa, à nossa sociedade, na formação, quer dos futuros presbíteros, quer na formação integral do povo de Deus, a formação dos professores, a formação de tantos interessados na área da religião. O sacerdote e escritor, que é vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, defendeu um maior diálogo com o mundo da cultura e identificou desafios. O primeiro é, de facto, do reforço do próprio projeto da Faculdade de Teologia, que vive neste momento uma certa mudança geracional, que a teologia se inscreva de uma forma clara no sistema científico nacional e possa ser uma produtora de pensamento, um grande laboratório de pensamento e de diálogo que é absolutamente indispensável para o progresso do nosso país. A reitora da Universidade Católica Portuguesa explicou que escolher o diretor da Faculdade de Teologia é sempre difícil, por ser uma unidade nuclear. Funciona, de certa forma, como uma plataforma de articulação entre as outras unidades, no que diz respeito, sobretudo, à afirmação e cultivo daquilo que é a identidade e a missão da instituição, ao mesmo tempo que desempenha uma função essencial na formação eclesial. O desafio é uma teologia em saída, como destacou o Papa Francisco na audiência à instituição. A Universidade Católica Portuguesa precisa dar visibilidade ao que faz,
no âmbito dos estudos teológicos. Temos um desafio para dentro da própria escola demonstrar no âmbito da comunidade científica aquilo que é a especificidade do conhecimento e do saber e da investigação em teologia. Comunicar, de facto, com o exterior, com a sociedade que tem um desconhecimento profundo daquilo que é o cristianismo e o fenómeno religioso e, portanto, esse desafio também sei que é a pessoa certa para o abraçar. A Faculdade de Teologia tem de vencer, digamos, um certo isolamento a que a própria cultura muitas vezes remete os estudos desta área e ela tem de afirmar a sua relevância e mostrar que a teologia não é só um elemento histórico fundamental para perceber o que é a universidade. O anterior diretor da Faculdade de Teologia recordou o trabalho desenvolvido desde o ano 2011. O especialista em ciências bíblicas destacou memórias, empenhos e esforços importantes. Temos vindo a consolidar a unidade da faculdade nos seus 3 centros, que era um desiderato muito importante. Creio que isso tem sido conseguido, já mais como memória, o chamado Dia da Faculdade, que temos vindo a celebrar nos diferentes centros, os diferentes polos da faculdade, e que tem sido sempre um momento muito enriquecedor, que envolve muito as sinergias dos alunos, dos docentes. A Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa celebra este ano o seu 50º. A 4 de novembro de 1968, começou com os ciclos propedêutico e geral. Desde 1987, que para além da sede em Lisboa, a faculdade está também presente nos núcleos regionais de Braga e Porto. No portal agência.eclésia.pt acompanhe estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos-lhe agora do que acontece em muitas cidades nesta quinta-feira, a procissão do Corpo de Deus. É para isso convidado do programa Eclésia, o cônego Luís Alberto, do Patriarcado de Lisboa. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Que simbolismo tem, que significado tem esta procissão do Corpo de Deus? A festa do Corpo de Deus, como é mais conhecida, é a festa da Eucaristia. E a Eucaristia foi instituída pelo Senhor na Quinta-feira Santa, quando ele, com aquele gesto do pão e do vinho, dizendo que era o seu corpo e o seu sangue, e pedindo aos apóstolos que realizassem aquilo em sua memória, lhes dá a entender e a perceber de uma maneira muito clara que o sentido da sua morte, que é um gesto de amor, de entrega do Senhor, que assim nos salva da morte e nos abre as portas da ressurreição. Esta festa do Corpo de Deus, sublinhando a divindade do Senhor e ao mesmo tempo a sua humanidade, é uma festa da Eucaristia, portanto nos centra no essencial da vida cristã, porque de alguma forma vem sublinhar, ela foi instituída ali meados do século XIII, creio, sublinha aquilo que é central na nossa fé, que é o amor de Deus por nós, que dá a vida por nós e nos propõe que façamos da nossa vida um seguimento dele e, portanto, também se nos dá em alimento para o podermos fazer, não é? Seguir esse caminho. O que é que foi justificando as expressões públicas que a celebração desta festa foi conhecendo ao longo da história, nomeadamente a procissão, que marca muitas cidades? Pois, eu acho que, antes de mais nada, é o próprio ritmo humano da celebração, da festa, não é? Portanto, em todas as coisas, mesmo nas realidades profanas, acontecem as manifestações de alegria, não é? O Porto foi campeão há pouco tempo e a festa durou 3 dias, portanto, e não havia nada de muito especial. Portanto, há uma necessidade natural de exteriorizar aquilo que é importante e que é vivido. Claro, no Corpo de Deus não, é uma festa diferente e a exteriorização aí é uma manifestação pública da fé, mas ao mesmo tempo uma manifestação orante, quer dizer, de quem tem consciência do mistério que está a celebrar
e por isso é uma das coisas que impressiona muito na procissão aqui em Lisboa, é que, dada a sua dimensão e o grande número de pessoas que nela participa, uma das coisas que impressiona muito é o silêncio que está sempre presente em todos os que participam na celebração, na procissão diretamente, e também naqueles que ao longo das ruas vão vendo a procissão passar. Está bem que ela tem um acompanhamento de som com cânticos e leituras que ajuda muito a manter esse ambiente, mas podia ser motivo de conversa, sobretudo entre quem está a ver e a assistir, e não, nota-se um silêncio às vezes quase arrepiante, no sentido de percebermos que há ali uma densidade que não é vulgar, não é normal nos dias de hoje. Na procissão que acontece nas ruas de Lisboa, também nas ruas de muitas outras cidades e vilas, há essa dimensão também de adoração do espaço público ao corpo de Deus? Uma procissão, seja esta, seja outra qualquer, tem também sempre por detrás aquela ideia de trazer para a normalidade da vida das pessoas aquilo que é essencial, neste caso, de vivência da fé. E, portanto, é importante que as ruas onde passamos todos os dias, onde vivemos todos os dias a normalidade da nossa vida, que essas ruas, por assim dizer, sejam abençoadas, entre aspas, quer dizer, que aquilo que é importante e que nos motiva mais a partir de dentro, seja explicitado ali naqueles locais que, sendo locais profanos, são ao mesmo tempo locais sagrados para nós, neste sentido de serem o lugar da manifestação, da expressão viva da nossa fé, que naqueles casos, nos casos das procissões, aí é explicitamente claro e portanto... Contrariamente ao que acontece com outras manifestações públicas de fé, noutras procissões, onde há diferentes andores, diferentes santos, aqui a centralidade está na hóstia consagrada. Só a hóstia consagrada. E, portanto, é uma procissão que, sendo muito grande, ao mesmo tempo é extremamente simples, porque exatamente não há mais nada. Ao desfilar das irmandades, das crianças, dos jovens, dos ministros da comunhão, quer dizer, de imensa gente que incorpora a procissão, o clero, os religiosos e tudo, mas tudo está centrado na Eucaristia, que vai no ostensório, na custódia, debaixo do pálio. Neste caso, em Lisboa, a celebração é presidida pelo Sr. Patriarca, decorre à tarde, a partir das 5 da tarde, sai às 5 da tarde e termina pelas 6h30. Este ano, com uma ligeira alteração no início do processo, por causa das obras de restauro dos claustros da Sé, portanto, a organização da procissão vai ser ligeiramente diferente, mas tudo controlado, a organização impecável, como habitualmente. Há uma equipa que é coordenada precisamente pelo Padre Luís Alberto para organizar esta procissão. Eu sou mais a figura que se apresenta do que propriamente o trabalhador que está ali a organizar tudo. Tenho uma equipa que faz isso e que faz isso muito bem. E percorre essencialmente as ruas da Baixa da cidade? Percorre as ruas da Baixa, portanto, costumávamos... saímos da Sé, vamos ali ao Largo do Caldas, descemos, eu não sei o nome das ruas, e depois havia uma rua onde cortávamos logo para a Praça da Figueira. Houve um ano que não pudemos, por razões de obras naquela rua, e passámos a ir ao Martim Muniz, portanto, fazer um percurso um pouco mais longo. Olha, gostámos tanto que agora ficou. É esse o percurso que fazemos. Saímos da Sé, vamos ao Martim Muniz, Praça da Figueira, a Rua da Prata, e depois pela Rua dos Elétricos subimos novamente para a Sé. Aí temos então a bênção final. Um percurso que se desenha com outros nomes em muitas cidades do país, não é? Porque de facto também marca a tarde deste dia. Qual é o impacto que tem esta manifestação, nomeadamente nos turistas, em quem
porventura possa estar um pouco mais distante destas expressões públicas? O impacto que é mesurável, digamos assim, por quem vai na procissão é grande. Quer dizer, nós notamos que, apesar de toda a divulgação que nós fazemos, como é natural, muitos, sobretudo os turistas, são surpreendidos por aquela manifestação e pela sua grandiosidade. E o que há normalmente é, para além das fotografias que tiram, há um respeito muito grande, portanto há um silêncio, porque toda a ambiência da procissão também leva a isso, não é? Portanto, se nós estivermos num meio onde toda a gente faz barulho, temos tendência a fazer barulho. Se toda a gente estiver calada, temos tendência a estarmos calados, não é? Portanto, também há essa dimensão. Parece-me que é um impacto grande, porque hoje em dia aquela zona da Sé, aquilo é turistas que nunca mais acabam, não é? Está muito, a qualquer hora. A qualquer hora sempre cheio, não é? Sempre. Que, por certo, vão ter a oportunidade para uma experiência diferente, de conhecimento também diferente, nesta quinta-feira do Corpo de Deus, com esta procissão que marca as cidades em Portugal. Paulo Alberto, agradeço ter estado aqui no programa. Pois, se o Paulo me dá licença, só queria deixar uma nota de agradecimento à Câmara Municipal de Lisboa pela sua preciosa colaboração e o apoio, o grande apoio que nos dá, e também à PSP e à Polícia Municipal, para não falar depois de todos aqueles que incorporam a procissão, porque isso então seria infindável a enumeração. Claro. Mas estes três em particular gostaria de deixar os meus agradecimentos. A garantir a ordem pública e que tudo decorra com normalidade. Sim. Agradeço também ter estado aqui, Padre Luís Alberto, neste programa, a falar deste dia, esta quinta-feira, quando acontece esta procissão do Corpo de Deus. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.